Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje eu recebo no nosso espaço de entrevista a doutora Ana Paula Junges. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, sim. Tudo bem. Olha só, hoje a gente vai falar sobre saúde, falar sobre estética, falar sobre prevenção, né, doutora? E começando, falando sobre suplementos vitamínicos, eles funcionam para melhorar pele, melhorar cabelo? Conta um pouquinho para nós, para os ouvintes. Então, nas minhas consultas eu sempre falo que suplementos vitamínicos, na verdade, esses comprados de farmácia não funcionam. Inclusive, semana passada eu estava comparando algumas composições e muitas vezes eles dizem que tem, por exemplo, 100% da quantidade necessária diária de vitamina B12, mas ali está uma necessidade muito abaixo da necessidade real diária. Fora que vários minerais não são absorvidos quando consumidos com outros minerais. Por exemplo, quando a gente consome cálcio e ferro, a gente não absorve o ferro da mesma forma. Então, quando a gente suplementa várias vitaminas juntas, elas acabam, a gente não consegue absorvê-las da maneira correta. E muitas vezes, quando a gente realmente tem um déficit de alguma vitamina, é necessário fazer uma suplementação individualizada. E com uma dose adequada, não com uma dose abaixo da necessidade diária, mas sim uma dose acima, com uma dose adequada para uma suplementação e reposição. Perfeito. E falando em saúde, existe algum suplemento que realmente funcione para melhorar a saúde das pessoas? Se a pessoa tem alguma deficiência, sim. Se a pessoa, por exemplo, tem uma deficiência de vitamina D, de vitamina B12, de alguma outra vitamina, pode sim fazer uma suplementação. E também existem sim alguns suplementos que hoje a gente percebe que realmente faltam na dieta do brasileiro e que podem sim ser suplementados, como por exemplo a ômega 3, que é um suplemento que ele tem na alimentação normalmente, mas ele tem em peixes de águas frias, que é uma coisa que a gente não tem tanto hábito de comer. Então, de acordo com a alimentação da pessoa, a gente pode sim dar algumas suplementações, como a ômega 3, que existem algumas especificações que a gente deve fazer, mas também existem alguns suplementos que podem sim auxiliar para reduzir a perda de massa muscular, por exemplo, no envelhecimento, como a creatina, mas isso também tem que ser bem individualizado. Isso, o paciente ou a pessoa que tem essa falta desse suplemento, por exemplo, da vitamina, por exemplo, né? Ele precisa fazer um acompanhamento para saber certo, não é assim chegar no local e sair comprando. Isso, com certeza, porque também, às vezes, excessos também fazem mal. Por exemplo, existem vitaminas que são diluídas em água, então elas acabam saindo no xixi. Mas vitaminas como a vitamina D, que ela é uma vitamina mais gordurosa, ela não sai no xixi e ela acaba acumulando nos órgãos. Então ela pode sim gerar lesão em alguns órgãos quando tomada em excesso. Perfeitamente. Falando sobre envelhecimento, que eu acho que isso hoje é uma das maiores preocupações da população em geral, envelhecer bem, né? Falando nesse tema, o que poderia ser feito hoje para a gente poder envelhecer melhor, sem ter problemas, principalmente para as pessoas mais novas, já aquela prevenção para ter um envelhecimento saudável? Então, eu acredito que para a saúde existem alguns pilares que a gente deve focar, como a nossa saúde mental, também o nosso sono, a gente tem que dar sim importância, é importante dormir, que é uma coisa que a gente acaba deixando em segundo plano e muitas vezes é o que a gente primeiro corta quando a gente está precisando ter um maior rendimento. Também o exercício físico, é importante sim fazer um exercício aeróbico e um exercício de força, porque o exercício de força hoje em dia é uma das poucas coisas que ajuda realmente a prevenir na terceira idade quedas. E quedas em idosos é uma coisa que muda muito a funcionalidade dele, porque muitas vezes um idoso numa queda vai ter uma fratura de fêmur, e muitos já conhecem o que acontece. É uma cirurgia bem mais complicada e que pode ter várias consequências. Também, além do exercício, do sono, também a gente deve cuidar da alimentação. Não digo seguir uma dieta restrita, mas
sim, ter, por exemplo, metade do prato, tentar colocar um pouco de salada, colocar uma fruta. E a ingesta de água também, que muitas pessoas não tomam, às vezes, nem 1 litro de água no dia. E também, dependendo se a pessoa tem, sim, a falta de algum nutriente, pode-se, sim, fazer uma suplementação. A gente está comentando tantos fora do ar, que normalmente a gente acorda cedo no dia para ir fazer para ficar num compromisso, né? Mas não acordamos cedo para fazer um exercício. E a parte da manhã é que melhor cabe, né? Porque o exercício está mais fresquinho agora nesse período de verão, né? Tu pega o ar mais limpo, também ajuda bastante, né? Sim, com certeza. Inclusive, às vezes eu converso com os pacientes que, por exemplo, ano passado eu estudava para concursos, que eu passei na residência médica. E eu levantava às 5 horas da manhã para estudar. Mas aí depois, porque a rotina do hospital começava às 8. Mas aí depois que acabaram as provas, eu não continuei levantando mais cedo. Eu comecei a pensar, poxa, por que eu não posso levantar mais cedo da mesma forma que eu fazia para ir fazer exercício? Mas às vezes a gente pensa em algumas coisas como prioridades no momento, mas o exercício acaba sendo sempre delegado para depois, assim, né? E as pessoas vão dizer, mas eu não tenho aquele investimento para uma academia. Mas não é preciso, né? Não. Hoje em dia, uma caminhada ali, 5 minutos, 10 minutos, umas 2, 3 quadras para começar leve, para quem não faz, já ajuda. Com certeza. Muito bom. Falando sobre hipertensão e pressão alta, como é que as pessoas podem começar a se prevenir sobre esse tema? Existem 2 coisas principais. A primeira é a alimentação. E existe hoje em dia, inclusive, uma dieta comprovada que reduz a pressão, que é uma dieta que ela inclui, resumidamente, ela inclui bastante vegetais, muitas frutas e pouca gordura, inclusive banha, óleo de coco, nenhum desses faz bem. É melhor até o azeite de cozinha, inclusive, às vezes, porque ele não tem muito menos gordura saturada. E eles também colocam um pouco sal. A redução de sal é muito importante para reduzir a pressão. Mas, além disso, o exercício físico, o fortalecimento, principalmente dos membros inferiores, e a capacidade cardiovascular ajuda muito na prevenção da hipertensão. Claro, o manejo do estresse também. Exatamente. A gente vive num mundo hoje que mudou bastante, né? Com mais compromissos, o estresse acaba levando lá em cima, assim já vai a hipertensão, pressão alta e outras doenças também que podem vir com isso, né? Sim, com certeza. Hoje em dia a gente acaba deixando de lado muita coisa e quando vê, a gente acaba só apagando incêndios, assim, né? Como a gente diz. Apaga quando tenta manejar a pressão e então muitas vezes nem consegue manejar só com uma medicação, tem que começar com 2 até 3. Às vezes também começa a ter alteração do colesterol, da glicose. É bem comum encontrar pacientes com todas essas alterações juntas, assim. Exatamente. Daí tu chega na casa de um paciente assim e tem uns 15 comprimidos para tomar por dia, né? Exatamente. Que também acaba fazendo mal, querendo ou não, né? É para ajudar, mas muito remédio também, o organismo vai acostumando com aquilo. Sim, se está bem adequado, assim, o remédio acaba ajudando mais do que atrapalhando. Mas o problema é que se realmente conseguisse manejar com a dieta, exercício e reduzir algumas medicações, seria bastante bom. Porque muitos remédios têm vários efeitos colaterais. Acredito que um dos pontos que você trabalha é nessa questão também até de organizar um pouco a vida do paciente, né? Que às vezes, tira um tempinho ali para fazer exercício, a alimentação faz dessa forma, já ajuda bastante. Sim, com certeza. Inclusive, às vezes tem pacientes, por exemplo, que só comem em restaurantes. Mas existem sim alternativas e formas de conseguir comer em um restaurante de uma maneira mais saudável. Até porque hoje muitos restaurantes também já tem até um cardápio já voltado mais para a saúde, né? Sim, Muito bem. Vocês gostariam de colocar mais alguma coisa referente a isso? Não, obrigada. Acho que essa era a ideia, né? Trazer um pouquinho sobre o teu trabalho, trazer um pouquinho sobre cuidar melhor da vida das pessoas. E a gente te agradece por ter vindo aqui falar um pouquinho mais sobre isso. E estamos à disposição. Aí qualquer coisa que precisar, Tirol FM está à disposição de você. Muito obrigada. Um ótimo dia para você aí. Igualmente.